Todas, todo mundo me ouve bem, me enxerga bem? Sim, Sim? Fenomenal. sim. Tá, as pessoas que puderem manter a câmera aberta, tudo bem. Quem não puder, não tem problema. Entrou Seguinte, aí, Guilherme, minha vizinha, minha amiga Andréia, daqui de Pirutaba. Andréa Xavier. Isso, minha vizinha. Andréa, seja bem-vinda. Fenomenal, que bom. Então, minhas caras, vamos começar com uma oração e aí a gente dá início ao nosso trabalho, tá? Quem quiser me acompanhar, fique à vontade. Quem quiser aguardar em silêncio e fazer a sua própria oração, também esteja à vontade. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Vamos pedir a intercessão de nossos anjos da guarda, para que Deus ilumine a nossa inteligência, os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração. Abra todas as nossas percepções para a aula de hoje, para que tudo que seja dito aqui sirva como melhora para os nossos pensamentos, nossas ações, nossos comportamentos perante o Deus e perante o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome da Pátria e do Filho e do Espírito Santo. Perfeito. Sejam muito bem-vindas. Para quem eu não tive o privilégio ainda de conversar ou de participar de alguma aula minha, a gente está na Santa Jornada. Provavelmente vocês foram indicadas por alguma pessoa que está participando aqui das aulas. Hoje também nós temos a dona Ângela, que é minha cliente individual. Eu convidei ela para estar presente hoje aqui. E a dona Evanice também. E eu vou pedir para que as duas deem uma palavra sobre como tem sido o meu trabalho individual, mais para o final da reunião. Tá, em que pé que nós estamos? Só para vocês se situarem. A gente começou falando sobre o que é ansiedade, sobre quem nós somos, sobre como que funciona todo esse processo do ciclo ansioso na primeira aula. E a gente entrou nos temperamentos, explicamos os 4 tipos de temperamento que tem, que são os 4 tipos de padrão de comportamento que nós temos dentro do mundo. E às vezes a gente está sofrendo porque a gente não se conhece. Agora nós demos início a uma ferramenta que se chama a roda da vida. A roda da vida, ela é uma ferramenta que ela nos ensina a olhar a nossa vida de uma maneira mais completa, dividindo ela em fatias, como se fosse uma pizza. E deixa eu compartilhar minha tela para vocês entenderem melhor. E com base nisso, a gente consegue dar notas para a nossa vida em vários aspectos. Então vai entrar o slide agora aqui para vocês verem. Então, nós falamos sobre o pessoal, esses 3 os primeiros aspectos: saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Daí entramos na parte profissional: realizações e propósitos, recursos financeiros, contribuição social. Agora, seguindo a ordem, viria relacionamentos. Mas eu vou mudar a ordem. E como eu estou fazendo o treinamento, né, eu escolho. Eu vou começar por qualidade de vida, lá de cima, espiritualidade, e a gente vai descendo. Como que funciona essa ferramenta? Para quem caiu de paraquedas hoje aqui. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Então, primeiro a gente tem que sempre pensar o que é o conceito da coisa. O que é espiritualidade? O que significa espiritualidade? Normalmente, ainda mais com o mundo de hoje, com a mentalidade do homem moderno, cada um quer atribuir o seu conceito para as coisas. E até por isso que as pessoas se frustram. Porque as pessoas às vezes ficam acreditando a vida inteira em algo que não é verdade. Ficam acreditando a vida inteira em algo que não só é uma falsidade, mas é uma pura enganação. Por que isso? Porque existe um conceito que representa cada palavra. Existe um conceito para cada coisa, que é a representação pura da realidade. Por exemplo, isso aqui é uma garrafa de água. O que é a coisa? É uma embalagem de plástico, contém um líquido dentro. Então, o que me interessa é saber o que é a realidade, não a percepção que eu tenho da realidade. Porque pode ter gente que pode olhar isso aqui, isso me parece uma bebida gelada que está transpirando e que isso aqui é para refrescar. Isso aqui, esse discurso já é uma percepção que eu tenho sobre a realidade. Tá, o que é espiritualidade? Alguém arrisca? Dorilma?
Dou-lhe 2. Sem medo de ser feliz. Dou-lhe 3. Vocês se consideram pessoas espiritualizadas? De 0 a 10, como está essa espiritualidade? Então, a espiritualidade, ela tem muito a ver com a capacidade que eu tenho de me relacionar com algo que não é material, que é o imaterial. Vamos fazer um exercício? Fechem os olhos. Todo mundo fecha o olho. Fica só na respiração e presta só atenção no que eu vou dizer. Provavelmente agora que vocês estão com os olhos fechados, existe um mundo interno aí, que é um mundo de imagens, de lembranças. É impossível esvaziar esse mundo. Esse mundo está sempre repleto de coisas, que é o mundo da nossa imaginação. Só que a nossa imaginação, ela não é material. Dentro da minha cabeça, quando eu estou com os olhos fechados, eu estou cheio de conceitos ali dentro. Cheio de conceitos. Cheio de formulações, de considerações, de crenças. É o que as pessoas têm costume dizer assim, as minhas crenças. Aquilo que eu acredito quando eu fecho o olho, ele fica mais evidente. Porque eu começo a me conectar com aquilo que eu realmente sou. Quando eu fecho meus olhos, eu fico com uma maior sensibilidade para eu aumentar essa relação com aquilo que eu acredito. Agora, a grande questão é a seguinte: a espiritualidade, ela vai exprimir aquilo que eu acredito. O que eu acredito? Eu tenho fé em quê? Eu acredito em Deus? Eu acredito em coisas divinas, em coisas sagradas, em um plano superior? Eu acredito no quê? Eu tenho alguma crença religiosa? Como que é essa minha conexão comigo mesmo, com o meu interno, com essas minhas crenças e a minha conexão com algo maior que eu? Eu acredito em algo que vai além de mim? Em eternidade, em infinito? Por que a gente está falando de espiritualidade? Porque uma das causas da ansiedade é essa dificuldade em se conectar com a espiritualidade. Podem abrir os olhos. Quando eu falo em espiritualidade, eu vou falar em aspectos, em virtudes, como a fé, a esperança e a caridade. E são 3 elementos que para o ser humano é essencial. São 3 elementos que como que dão um tempero para a vida do ser humano. Por que existem dias? Por que Deus, quando criou, é claro que é tudo uma simbologia, né? Quando a gente olha lá no Gênesis, Deus criou o mundo em 7 dias. Pode ser que cada um desses dias tenha demorado milhões de anos. Aquilo lá é só uma simbologia. Mas ele colocou um tempo, que é uma criatura, o tempo. Por que ele colocou tempo? Por que a gente está chegando agora no Natal, estamos nas vésperas do Ano Novo. Já percebeu que tem uma carga de esperança o Ano Novo? Que as pessoas elas fazem propósitos para o ano que vem? Porque tem uma delimitação de tempo. Porque o homem, ele é um ser que vive à base da esperança. Se a gente não tem essa virtude de esperar que as coisas vão ser melhores, esperar que tudo vai dar certo, esperar que Deus está ao meu lado, esperar que aquilo que eu desejo vai se concretizar, esperar as coisas certas no tempo certo, a minha vida ela fica frustrada. E muitas vezes a gente quer tentar tomar posse, tomar controle daquilo que não está sob o nosso controle. Quantas e quantas vezes a gente quis resolver algo e colocou as mãos pelos pés? Isso é um comportamento da pessoa que é ansiosa. Ela não tem paciência consigo mesma, com as próprias escolhas. Ela não tem paciência com o tempo de resposta do outro. Não tem paciência em aceitar a opinião do outro, que pode ser divergente da dela. E, sobretudo, não tem paciência com Deus. Porque, às vezes, aquilo que a pessoa está pedindo, Deus está fazendo uma prova para ela, para ver se realmente ela é merecedora. Porque a nossa vida inteira, do nascer ao pôr do sol, é uma prova constante. A gente está sendo testado. E muitas vezes a gente está pedindo algo que não vai fazer bem para nós. E acreditem, nós não vamos receber. Só que a gente pode receber coisas muito melhores se nós soubermos esperar. Então, de 0 a 10, agora deem a nota vocês mesmos para vocês. Como está essa minha conexão com algo que é maior do que eu?
A quantas vão as minhas possibilidades de aproximação, de acreditar, de ter fé, de me deixar influenciar por algo que é maior que eu? Porque assim, ó, pensem assim, mesmo que Deus não existisse, tá? Porque, ó, por que eu tô falando mesmo que não existisse? Porque a própria razão, os gregos lá atrás, eles nem conheciam nada com relação a um Deus único e criador. Eles cultuavam vários deuses. Mas Aristóteles chegou a 5 causas evidentes de que Deus existe, através só do pensamento. Uma delas é que é impossível as coisas terem sido feitas do nada, sem ter uma inteligência, porque é tudo muito organizado. É só olhar um pôr do sol e ver o sol se levantando, o sol sempre do mesmo jeito, com a mesma estabilidade, no mesmo tempo. Ai, explodiu e ficou ali. Inclusive, a Bíblia ela não nega que houve o Big Bang. Para quem não sabe, por exemplo, quem criou a teoria do Big Bang foi a Igreja Católica, foi um sacerdote. Então, as crenças religiosas sempre andaram junto com a ciência. Hoje em dia que as pessoas tentam divergir só para causar polaridade, porque tudo é polaridade, né? Na política, ou você tem que ser de direita ou você tem que ser de esquerda. Tem que ser apaixonado por alguém. Você tem que ser sempre fanático. E a vida não é assim. Você tem que ser radical em certas coisas, que é a mortificação da tua vontade própria, por exemplo. E tão somente. De que forma que a espiritualidade influencia a minha vida? O que eu devo deixar de fazer ou começar a fazer para ter uma maior conectividade com o meu espírito? Olha só que interessante. A cultura, principalmente no nosso país, ensina desde pequenininho, a gente no berçário já vai para o maternal lá. Depois vai pro prézinho. Daí depois vai para as séries fundamentais. Depois a gente vai para o ensino médio, depois a gente vai para a faculdade, a gente faz um mestrado, a gente faz uma pós-graduação, a gente faz um doutorado. A pessoa passa mais ou menos uns 30 anos se ela quiser estudando. Tudo para ser bom tecnicamente em alguma coisa. Tudo em prol de estar bem preparado para o mercado de trabalho. Mas será que sempre foi assim? Essa educação? Ela sempre buscou priorizar o mercado de trabalho? Será que sempre foi assim essa educação? Será que antigamente não era diferente? E a gente estudando, a gente encontra que era muito diferente antes. Desde os tempos antes de Cristo, 300, 400 anos, até o final da Idade Média, a educação era da seguinte maneira. A criança, ela aprendia a desenvolver conectividade com o espírito primeiro. Ela entendia que o espírito dela exigia que ela cultivasse o silêncio, a disciplina, a organização, o respeito, que ela controlasse aquela vontade exacerbada dela querer comer fora de hora, dela querer comer o que ela quisesse, dela poder dormir a qualquer momento. Mas os pais instruíam a isso. É o que nós chamamos de educação clássica. A educação do ser humano não era voltado a, não, eu tenho que entrar no meu colégio, eu tenho que ser medíocre em matemática, em português, geografia e história, porque eu tenho que ser só acima dos 5. Se eu tirar mais de 5, eu passo de ano e tá tudo bem. Daí eu ganho meu diploma. Não. As crianças começavam a aprender esse tipo de matéria aí por 15 anos, mais ou menos. Então, dos 0 aos 15 anos, elas conviviam com os mais velhos, aprendendo a alimentar o seu espírito, alimentar aquilo que ia fazer com que ela realmente se tornasse um ser humano de verdade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia nós somos muito estimulados, impelidos, motivados a sermos bons tecnicamente em alguma coisa. Eu tenho que ser bom nisso aqui, eu tenho que ser bom naquilo ali. Mas a gente nunca parou para pensar, mas será que eu tenho que ser bom em levar a minha vida? Qual que é o melhor jeito de eu viver, de eu ser um bom ser humano? É por isso que as pessoas sofrem com os transtornos de depressão e de ansiedade, porque elas estão perdidas, elas estão sem um norte. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser famoso, eu tenho que ter sucesso, as pessoas têm que me respeitar, eu tenho que ser amado, eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que ter filhos, eu tenho que não sei o que, eu tenho que ter um namorado, eu tenho que não sei o que, eu tenho que saciar os meus prazeres. Tá, mas
A vida é só isso. Então, cabe aqui um excelente exame de consciência. Nós pormenorizarmos, escrevermos, descrevermos. Poxa, quanto tempo do meu dia eu tiro para eu me conectar? Fechar os olhos, pensar naquilo que eu acredito e fortalecer. A palavra virtude vem de virtus, que em latim é força. Então, quando eu estou praticando uma virtude, eu estou fortalecendo a minha alma. Eu estou forjando a minha armadura. Quando eu começo a exercer, a treinar a minha fé, a minha esperança, a minha caridade, eu estou fortalecendo a minha alma. Por que fortalecendo a minha alma? Porque eu tenho 3 inimigos da espiritualidade. Anotem isso. Quais são os 3 inimigos da minha espiritualidade? O demônio, o mundo e a carne. O demônio, o mundo e a carne. São 3 forças que estão sempre me tracionando para baixo. É como se fosse a lei da gravidade da nossa alma. Por quê? O que significa a palavra tentação? É uma tentativa de me derrubar. Então, quando eu estou sendo tentado, é porque tem uma força sobrenatural, uma força angélica que é muito mais inteligente do que eu, que conhece a minha vida como um todo, porque me acompanha desde... Assim como a gente ganha um anjo da guarda quando a gente sai da barriga da nossa mãe, isso a angiologia e a teologia explicam, e é muito bonito isso. Enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe, o anjo da guarda é o mesmo para os dois. Quando ele sai, quando ele conhece o mundo, a realidade, ele recebe um anjo da guarda, mas também ele recebe um demoninho da guarda, que vai ser aquele demônio que vai tentar ele. Por quê? Porque o demônio não quer que a gente faça as coisas certas, corretas. Ele quer perder a gente. Ele quer que o mundo viva esse caos. Quer uma prova de que as pessoas não têm espiritualidade? Olhem para o mundo. Fechem os olhos e sintam essa energia, essa carga pesada que tem no mundo de hoje, onde as pessoas não se respeitam, as pessoas não querem o bem uma da outra, as pessoas só se invejam, só se comparam. Isso causa ansiedade, porque me causa insegurança. Às vezes nem no meu próprio ambiente familiar eu tenho paz. Como que eu vou prosperar na minha vida em alguma área se eu não consigo ter um momento de paz? Então, o demônio vai ser aquele anjo que vai estar sempre nos tentando, colocando possibilidades para que a gente não faça as coisas por amor a Deus e por amor ao próximo, por amor a nós mesmos. Então, o demônio é aquele sujeito que fica a toda hora mostrando para nós assim, ó, olha, nossa, você é muito bom mesmo. Nossa, olha só as suas qualidades, como você é. Para que a gente não faça as coisas pensando no bem alheio, só no nosso próprio bem. Ele é aquele sujeito que quando a gente vai fazer alguma comparação, a gente vai fazer qualquer ato, ele quer que nós usemos os nossos critérios. Como, por exemplo, quando eu estou julgando alguém, julgar é errado? Não. Eu devo julgar a todo momento. As pessoas hoje em dia caem em erros justamente porque elas não julgam, não param e não raciocinam. Mas tem coisas boas e tem coisas ruins no mundo. Tem coisas certas e erradas. É o bem e o mal a todo momento. Eu tenho que julgar, mas com quais critérios? Baseado em quais parâmetros que eu estou julgando as atitudes que eu sigo na minha vida? Baseado no meu bem próprio, para eu satisfazer aquilo que eu tenho como melhor para mim, que é o que o mundo prega hoje. Cada um tem a sua verdade. Se é bom para mim, se eu me sinto bem, quem sente é animal. E o mundo prega hoje que eu tenho que me sentir bem. Tem que ser gostoso, agradável. Tem que ser confortável, leve, suave, ameno. É uma alma mole. É uma pessoa frustrada. Porque na primeira dificuldade ela vai titubear. Porque ela só está em busca daquilo que é gostoso na vida. Porque não adianta. Quando eu quero fazer o bem para o próximo, vai ser árduo. Vai exigir. Quando eu quero conquistar algum objetivo grande na minha vida, vai ser árduo, vai exigir. Quando eu me proponho a levantar cedo e a mudar algum hábito, vai ser árduo. Quando eu quero fazer uma substituição na minha alimentação, vai ser árduo.
Por quê? Quando é difícil, faz bem. Não que tenha que ser sempre difícil. Muito pelo contrário. O começo é difícil, mas depois vira uma segunda natureza. Essa que é a capacidade do ser humano. No começo eu tenho que ficar pensando. Pensando, raciocinando, raciocinando. E tomar aquela firme decisão, usar a minha potência da vontade. Não, eu vou fazer isso. Depois vira segunda natureza. Acostuma. Vira hábito. Eu já não penso, automatizou. Então, o que são os bons hábitos, as virtudes? São hábitos, são comportamentos automáticos bons, estáveis. São disposições de eu querer praticar o bem sempre. Se eu faço algum ato bom e fico depois lembrando, pensando, é porque não está automático ainda. Deveria ser normal eu ser uma pessoa gentil, alegre, sorridente, me interessar pelo próximo, me conectar com Deus. Nós estamos falando da espiritualidade. Deveria ser normal, a todo momento, antes de uma refeição, eu agradecer. Obrigado, Senhor, pelo alimento de hoje. Deveria ser normal eu acordar todos os dias e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os 2 joelhos no chão e falar gratidão por mais um dia. Deveria ser normal. Não é. Na verdade, aliás, é uma coisa normal para o ser humano. Mas não é mais comum hoje em dia. Porque a primeira coisa que a pessoa faz é se conectar com o celular, não é se conectar com Deus. Muitas pessoas, agora eu já vou entrar em outro assunto, que tem uma brecha bem interessante. Outra causa de sofrimento do ser humano, que envolve muito a ansiedade, é a falta de contorno afetivo na infância. A minha infância foi difícil, eu não recebi amor, pais separados, muita briga, muita bebida, muita violência. Quantos e quantos casos eu escuto todo santo dia. E a gente sabe, tem cada história que... Tá, já aconteceu. Ai, não sei o quê, no casamento, meu namorado, apanhei, briguei, bebida. Tá, já aconteceu, é passado. O que você pode fazer com o passado? Alguém tem uma pista aí? Gente, interajam comigo, por favor, sorriam pelo menos. Passado tem que ficar no passado, né, Guilherme? Passado tem que ficar no passado. O passado tem que ficar no passado. Perfeito. Só Mas, museu que vive de passado. mas e por que a gente fica relembrando o passado? Porque conviveu. E o que a gente Porque pode fazer? machucou. E o que a gente pode fazer? Esquecer até mesmo enterrar. Dona Mércia, esquecer é difícil. A gente não vai conseguir, mas a gente pode, assim, ó. Vamos pegar um exemplo, tá? Nasci numa família da periferia. Na minha infância, via meu pai batendo na minha mãe todos os dias. E aí, muita bebida, muita traição, certo? Um monte de marcas emocionais que a pessoa vai... Ela já cria uma representatividade na cabeça dela de que a relação humana não existe confiança. Ela já começa desde a primeira infância dela lá a se sentir uma pessoa insegura, porque ela olha, poxa, meu pai e minha mãe brigando, e eles falam que me amam, e eles são os meus pais, e, poxa, se eles não confiam um no outro, em quem que eu vou confiar? É mais ou menos isso que acontece na cabeça da criança. Tá? Por quê? Porque na infância a gente está buscando estabilidade. Eu quero entender, eu olho para o meu pai e para minha mãe, eles são deuses para mim. O que eles falam é a verdade absoluta. Então eu pego aquela verdade, aquela estabilidade que eles me dão, e quando eu me saio na rua, no colégio, nas brincadeiras com os amiguinhos, e alguém me fala alguma coisa, eu pego, opa, peraí, deixa eu comparar. Meu pai e minha mãe falaram isso, ele falou aquilo, opa, peraí, meus pais falaram isso, então tá errado. Ah, não, concordou? Fenomenal, vou fazer uma amizade. Porque essa pessoa, ela fecha o arco com os ensinamentos que eu tô recebendo em casa. Só que a criança faz isso inconscientemente. Ela vai comparando, ela ouve e reproduz. Até que quando ela ouve alguma coisa estranha em casa, o que ela chega e fala? Mamãe, hoje fulaninho me disse isso. Porque ela quer saber o que a mãe dela vai dizer sobre aquilo que o fulaninho falou. Porque se a mamãe falar assim, não, é isso mesmo, então esse fulaninho é confiável. E é assim que a criança vai construindo a relação humana dela. Certo?
Então imaginemos que ela não teve esse parâmetro, porque ela não conseguiu encontrar estabilidade no relacionamento dos pais. Ela só via os pais brigando e os pais descontavam nela. Ela era punida por causa disso. E daí o pai começava a usar ela para jogar contra a mãe começava a usar ela para jogar contra o pai. Que gravidade isso, né? Coitada da pobre criança. Mas tudo bem, aconteceu. A pessoa foi se desenvolvendo. Uma das coisas que pode começar a acontecer já é ela, com medo de passar o resto da vida sozinha, porque ela não quer mais sentir aquilo, ela acabar se relacionando com qualquer pessoa só para ela não ficar sozinha. A gente encontra muitas pessoas que vão pulando de relacionamento em relacionamento, namorando em namoro, casamento em casamento, tolerando. Sabe aquela pessoa, eu tenho o dedo podre? Isso é o dedo podre. É uma representação de que o relacionamento não é uma coisa boa e de que eu não tive estabilidade na infância. É claro que existem infinitas possibilidades. Eu estou usando um caso muito específico, concreto. Daí tá, vai passando o tempo, a pessoa chega na terapia e ela percebe que ela está insegura. O que o terapeuta pode fazer? A gente precisa fazer exercícios para que ela encontre estabilidade em algum lugar nesse mundo. E quem é o ser da estabilidade pura? É Deus. Deus é a estabilidade pura. Ele é tão estável que ele deu um pouco da estabilidade dele para cada um de nós para nos dar a vida. Ele é o ser por excelência. Ele é a perfeição por excelência. Então, imaginemos aqui, ó, nessa história, nesse caso. Daí a criança aprendeu que a vida dela foi um desastre na infância, sem confiança em nada na vida. Ainda tem a possibilidade de elas ir procurar os pais e ela fazer um ato de humildade e reconhecer que os pais fizeram o melhor dentro daquilo que eles podiam. Então já começa aí, a terapia já começa aí. Muita gente fala assim, porque meu pai não me deu amor, minha mãe não me deu amor. Tá, mas algum dia da sua vida, você perguntou para eles como foi a infância deles? Será que eles não tiveram uma infância pior que a sua e também não receberam nada? E ainda deram mais do que eles conseguiam? Quantas e quantas pessoas julgam as famílias, mas nunca pararam para tomar um café e falar assim, pai, me conta um pouquinho da sua infância. Como que foi a sua criação? A primeira vez que eu fiz isso com o meu pai, e ele falou para mim que a infância dele ele tinha passado fome, ele veio do interior com mais um monte de criança junto, os irmãozinhos. Ele ficou muito doente na infância por desnutrição. Gente, eu mudei a forma de eu enxergar a vida. Porque às vezes a gente está exigindo algo de uma pessoa que está dando o seu melhor. E a gente não sabe aceitar, respeitar, honrar a história das pessoas que vieram antes de nós. Que é o quarto mandamento da lei de Deus, né? Honrarás teu pai e tua mãe. E aqui, enquanto pai e mãe, são os progenitores, é a hierarquia, as pessoas mais velhas, porque essas pessoas, elas viveram já muito mais, elas têm muito a nos ensinar. Então, existe essa primeira possibilidade de eu entender que todo ser humano faz aquilo que é o melhor no momento, na escolha. A gente sempre está pensando no melhor. A pessoa, quando está roubando, ela está pensando no melhor. Porque para ela, naquele momento, é a melhor escolha que ela tinha. É difícil entender isso. Mas o ser humano tem algo disso. De fazer sempre as melhores escolhas. Pode ser que aquela escolha era melhor para ele no momento. Mas dentro da capacidade, por exemplo, na criação de um filho, a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. E se ela não recebeu amor também na infância, como é que fica? Então a gente não pode cobrar sem ter conhecimento. Tá, onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Só que imagine que a pessoa perdeu os pais já. Os pais já faleceram.
Nossa, agora se complicou, né, Guilherme? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais como rever isso. Entrar em contato, buscar, ir atrás dessa estabilidade deles. E procurar entender o que aconteceu. Porque é interessante, às vezes, só quando a gente entende o porquê que tinha tanta briga na infância, se resolve metade dos problemas. Porque você percebe que o que aconteceu na tua vida foram circunstâncias. Às vezes nem foi de propósito aquela falta de amor. Foi porque não tinha como mesmo. Tá, não tenho pais mais. Quem é o pai dos pais? É Deus. Se eu tenho essa facilidade de me conectar com a espiritualidade, eu começo a ter confiança, esperança de que Deus não pode me abandonar. Deus não vai me abandonar. Hoje em dia, a mentalidade do mundo, muitas pessoas que até acreditam em Deus, falam assim: ah, tá bom, Deus me criou. Mas Deus não te criou e te soltou no mundo e falou assim: irmão, confiança, se vira sozinho. Não. Porque a relação que tem entre um pai e um filho, ela só é um símbolo da relação que tem de Deus conosco, e não o contrário. A relação que nós temos que ter para com um filho é espelhado naquilo que Deus faz conosco. E Deus está sempre assim, ó, igual uma criança quando está aprendendo a andar. O pai não está ali segurando, a mãe não está ali dando a volta, ai, vai cair, levanta, não sei o quê. Deus é a todo momento assim conosco. Então, se eu não tive amor na minha infância, isso não é motivo para eu ficar achando que a minha vida, ai, meu Deus do céu. Não, muito pelo contrário. Você tem a oportunidade de provar para você, para Deus e para o mundo todo que você supera as suas dificuldades. Poxa, hoje em dia, ó, que nós só estamos em mulheres, né? Se fala tanto em empoderamento feminino. Que a mulher não tem limites, que ela tem que ser independente. Que ela tem que conquistar tudo com o próprio suor, porque ela vale mais do que o homem, porque o homem a vida inteira foi machista. Um monte de ideologias que se fundem em esse pensamento do empoderamento. O verdadeiro empoderamento é você reconhecer que você não é as suas marcas emocionais do passado. Aquilo que aconteceu na tua vida não te define. E você não é livre para escolher. Você pode escolher ficar olhando para aquele passado, ou para as tuas dores, ou para os teus relacionamentos, ou para as tuas brigas, para as tuas encrencas, para os teus defeitos, e falar assim: ai meu Deus, eu não tenho jeito mesmo, ai, eu não recebi amor, agora já era, por isso que eu sou assim. Não, isso aí é desculpa. O que eu posso fazer? Eu posso olhar para o passado, que nem a dona Mércia falou assim: esquecer. Esquecer não tem como, mas eu posso olhar de uma maneira diferente. O que Deus queria me ensinar com isso? O que eu posso tirar de aprendizado com isso? Sim, tô prestando atenção. Muito bem. O que eu posso? Eu olho para aquele passado lá de sofrimento. Primeiro que quando eu começo a olhar bem, olhar várias vezes, o sofrimento já diminui. Porque eu sinto algo de medo e eu já tenho repulsa de olhar. É algo muito comum. Já me dá uma repulsa de querer olhar aquilo. Por quê? Porque toda vez que a gente pega uma lembrança do nosso passado, na minha memória vai vir a emoção da lembrança. Façam um teste. Se vocês fecharem os olhos, lembre de alguma dificuldade que vocês tiveram na vida no passado, que vocês não conseguiram superar ainda. Vai vir a emoção junto. A tristeza, a angústia, aquela aflição. Mas eu posso escolher colocar uma emoção positiva por cima. Que é o que Cristo veio fazer na Terra. Misericórdia, perdão. É a visão do homem que conseguiu dividir a era em dois. Antes dele e depois dele. Era sem amor e com amor. Antigamente era tudo na base da justiça, olho por olho, dente por dente. O homem nunca sabia se ele tinha sido perdoado de alguma coisa. Mas quando Deus, o homem Deus, se fez carne, ele começou a mostrar para as pessoas: não, peraí, calma, não é bem assim, não. Você que está apontando o dedo aí, você nunca errou em nada?
Então, quando eu olho para o meu passado e eu vejo algo que eu tenho dificuldade, por exemplo, de perdoar alguém, espiritualidade sem perdão não é espiritualidade. Tem Guilherme, dificuldade de perdoar alguém? Alguém chamou? sou eu, Andréia. Diga, por favor. Então, você falando aí me fez lembrar também, às vezes, um pecado, né? Um pecado até mesmo confessado, né, para quem é católico. É um pecado confessado e que às vezes você já confessou, já foi perdoado por Deus, e você vai e fica remoendo aquilo, e aquilo te faz sofrer, e você não se perdoa, né? Muitas vezes acontece isso com a gente. Deus esquece. É verdade. É como se a gente nascesse de novo, né? E isso só vai fazer sentido para quem tem fé. Por isso que até agora a senhora tocou num ponto bem interessante, né? Como a nossa crença religiosa, ela nos dá vida. Porque, ó, os grandes filósofos da humanidade, desde o tempo que o mundo é mundo até hoje, quem é o filósofo? É aquele que pensa para poder nos ajudar a entender os conceitos das coisas, as verdades por trás das coisas. Quem é o ser humano? O que o ser humano está fazendo nessa terra? E todos eles são uníssonos. Eles vão de acordo com o mesmo horizonte. Eles olham para o mesmo plano e dizem o seguinte: para os mistérios da alma do ser humano, somente a religião pode dar uma solução. Eu Somente a acredito religião. nisso. Não tem como. Daí tem gente que vai falar assim, mas eu não acredito em religião, eu não gosto da igreja católica, eu não gosto da igreja protestante, eu não gosto de nenhuma religião, porque você fica querendo colocar a gente dentro do moldezinho. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela está criando a sua própria religião, que é a sua própria consciência. Ela está entrando no seu próprio moldezinho, onde eu sou o meu Deus. E eu posso viver do jeito que eu quiser. E daí você vai olhar para a vida dessa pessoa, essa pessoa está sofrendo, porque ela não tem estabilidade, porque ela é um ser instável. Nós, quando eu digo estabilidade, pensem assim, Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele não tem início nem fim. Ele é eterno, eterno. Nós somos infinitos, nós fomos criados, mas nós não temos fim, certo? Mas essa infinitude, essa vida não foi eu, por exemplo, assim, ó, eu, Vanessa, que em determinado momento falei assim, vou nascer. Eu, Edneia, que vou falar assim, ó, daqui a 5 anos vou morrer. Deitada na cama, assim. Não, eu não tenho como eu definir quando eu nasci, quando eu vou morrer. Eu sou instável. Eu sou tão instável que durante o meu dia eu mudo de humor umas 10 vezes. Eu sou tão instável que em um minuto eu quero uma coisa, no outro minuto eu já não quero, eu já tenho um argumento para justificar que eu não quero mais. Eu sou tão instável que eu tô lá com meu marido e a gente vai na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra, melhor, né? Eu estou lá com meu marido e vou na casa da minha sogra hoje e o meu marido deixou a tampa da privada levantada, não puxou a descarga. Eu, de uma hora para outra, por birra, falo, não, eu não vou mais. Mas o que aconteceu, amor? Nada, não aconteceu nada. Isso é a instabilidade do ser humano. E a instabilidade, ela é algo da imaturidade. Se eu sou muito instável, é sinal que eu não entendi nada sobre a vida ainda. Por mais que eu já tenha uma idade avançada, que eu tenha emprego, que eu tenha filhos, mas se eu não entendi que, calma, as pessoas são diferentes, as pessoas não fazem as coisas de propósito, eu fico levando às vezes as coisas pelo lado pessoal, mas não vamos por esse viés, vamos voltar para a espiritualidade. Como que eu adquiro essa estabilidade? Contemplando o belo, contemplando a criação estável de Deus. Porque se eu fico só me relacionando com o ser humano, eu tô o instável olhando para o instável, e eu não encontro estabilidade. Eu preciso olhar para as coisas que são estáveis, para que eu coloque os meus pais, aquele contorno afetivo da minha infância que eu não tive, eu entregue para as mãos de alguém que pode me dar. Então façam esse belo exercício de pegar um dia, um pôr do sol, ficar em silêncio, desligar tudo e ficar só olhando para o pôr do sol durante 5 minutos. E enxerguem, compreendam, absorvam, apreendam
daquela paisagem a estabilidade dela. Como tudo está no seu devido lugar, numa devida ordem. Isso nos exemplifica que não é porque eu não tive amor na minha infância que a minha vida é um caos, que ela tem que ficar bagunçada. Porque eu sou o senhor das minhas escolhas. Até quando eu vou ficar terceirizando a responsabilidade da falta de um amor? Eu sempre tenho culpa das consequências que estão acontecendo na minha vida. Se hoje eu estou doente, a culpa é minha. Se hoje eu estou acima do peso, a culpa é minha. Se hoje eu estou triste, eu me separei, a culpa é minha. Tudo é minha culpa. Não tem como dizer. Alguém apontou algum momento a arma na sua cabeça e falou assim, não, vai ser assim, desse jeito. Se você não fizer, eu vou te matar. Não. Quem eu sou hoje é 100% de escolha minha. Porque se Deus que é Deus, que poderia fazer isso, não faz com a gente, não obriga a gente a fazer nada, por que eu fico falando, ai, porque foi fulano, foi ciclano? Isso é uma falta de espiritualidade. Porque quem tem a espiritualidade elevada entende que tudo acontece para o nosso bem. Que esse plano aqui, uma hora ele acaba. Que essa vida é passageira, ela vai ter um monte de tormentos, vai ter dificuldades. Porque quem tem uma espiritualidade elevada entende que aqui é um teste. E não é impossível ser 100% feliz nessa terra. A gente pode ter alguns consolos espirituais, um antegozo do paraíso. Lembra que a gente falou na primeira aula lá que Adão e Eva foram criados no paraíso, eles eram íntegros, eles não tinham dores, eles tinham conhecimento sobre tudo, a natureza estava a serviço deles, Deus descia na brisa da tarde para conversar com eles. Lá eles eram 100% felizes. Lá eles não tinham o pecado original, eles não tinham tendências más, eles não julgavam a partir dos próprios critérios, eles não tinham orgulho, eles não eram desobedientes, desconfiantes. Enfim, eles eram o ser humano em perfeição, em estado de perfeição. Sucumbiram, cederam. Nós temos essa sede de infinito. Por que a gente se frustra e não consegue se saciar com nada nessa terra? Porque a nossa sede é de Deus, é de poder olhar de novo para Deus e falar assim, Deus, continua falando aquelas coisas bonitas que você me falava no paraíso lá, que eu tô com saudades. É isso que a gente quer. E enquanto a gente não chegar nisso, não vai saciar. Não vai ter casamento, não vai ter dinheiro, não vai ter fama, não vai ter filhos, não vai ter nada que sacie isso. Por completo. A gente pode ter, sim, uma vida baseada em esperança, em confiança, em amor, em humildade, que a gente vai se sentir muito bem. Por mais que a sensibilidade não seja viva, se eu acredito em algo para lá da Terra, isso vai me trazer felicidade, porque eu estou cumprindo. O que é a religião? A religião é uma série de normas de conduta que fazem eu aprender a me relacionar melhor com a minha espiritualidade, com Deus. Como que eu faço para crescer em intimidade com uma pessoa? Eu não tenho que conversar bastante com ela para conhecê-la? Deus é a mesma coisa. Se eu quiser que Deus me receba na casa dele, eu tenho que virar íntimo dele. Que ninguém convida para vir na casa quem não é íntimo. Não é muito lógico isso, gente? É muito simples. Só que a grande questão é que ele deveria ser o mais importante na nossa vida. Porque a gente tem 24 horas no nosso dia. Suponhamos que vocês durmam 7 horas, tá? Para ter um sono bem relevante. Dessas outras 7 horas, umas 2 horas que vocês façam refeições. Claro que não é isso, né? Às vezes é em meia hora, a pessoa, as 3 refeições do dia, ela faz em meia hora. Depois disso, o que tem que ser prioridade? Minha espiritualidade, a minha família, meus trabalhos, meus estudos. E normalmente a gente tem... Quantas e quantas vezes eu pergunto para as pessoas, e aí, como é que é a tua relação com Deus? Não é ótima, eu agradeço todo dia. Eu acordo e agradeço. Obrigado, Senhor. E esquece de Deus o dia inteiro. Daí, na primeira dificuldade, o que as pessoas fazem? Ai, meu Deus. Poxa, mas quando estava bom, não lembrou. Essa é a tal da amizade interesseira. Eu peço para Deus as coisas porque ele pode me dar algo em troca.
Mas e aí? Já pensou também que talvez ele não precise de você? É você que precisa dele só? Nós, sem Deus, somos nada. Ele sem nós, ele continua sendo Deus. E o silêncio se fez. Tá fazendo sentido? Nossa, a gente ficou num tópico a aula inteira. Mas é bom, é necessário, não tem como. A vida sem espiritualidade é uma vida vazia. Vaidade vem de vazio. A pessoa que vive cheia de vaidades, que quer saber demais o que os outros pensam dela, e que se baseia muito no julgamento dos outros. Ai, que será que fulana vai pensar de mim? Será que fulana gostou da minha roupa? É uma pessoa vazia. Tudo que eu faço, eu tenho que pensar assim, o que Deus está pensando de mim, será? É isso que importa. Tá, de 0 a 10. Nossa, Guilherme, a minha espiritualidade tá um lixo. Meu Deus do céu. Se pudesse, começava, nascia de novo. Calma, tá tranquilo. O que eu posso começar a fazer hoje? Poxa, eu não rezo nada no meu dia. Gente, tudo por pequenos hábitos. Comece a agradecer mais, rezar antes das refeições, rezar ao amanhecer, ao anoitecer. Até o determinado momento que você vai separar um bloco do teu dia para você fazer um contato mais próximo com Deus. Ter boas leituras espirituais. Ai, mas eu não gosto de ler. Poxa, você passa o dia inteiro no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, lendo publicações, não gosta de ler. Você está lendo a coisa errada. Só isso. Só está direcionando a energia para o lugar errado. A gente tem muitas desculpas muito prontas para que a gente não cresça em nenhuma das áreas da nossa vida. Isso é porque o ser humano ele é bom em duas coisas. Isso é interessante anotar, se quiser. Do que nós nascemos profissionais? Reparar o defeito dos outros e arranjar desculpas. Isso nós somos profissionais. Eu olho para o outro, a primeira coisa que me chama os olhos é defeito. E a segunda coisa que eu sou profissional é em arranjar desculpa. Principalmente quando vai exigir um pouquinho de esforço. Vai me tirar da zona de conforto. Por isso que aquilo que é árduo é bom, porque está me tirando da zona de conforto. Eu tenho o costume de dizer que a nossa vida é uma escada rolante de descida. Ou você está correndo a todo momento, correndo, 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 ou se você parar, você desce. Então, sempre correndo, subindo, 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 subindo. A cada momento, focando o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso melhorar, aprimorar. Essa é a filosofia de vida de Monsenhor João. Sempre aprimorando, melhorando. Porque se eu parar, eu estagno. Daí quando eu penso que eu estagnei, eu já comecei a descer já. Mas é por isso que tem os amigos, as pessoas ao nosso redor, os convívios. Por isso que a gente não vive sozinho. Tá certo? Agora eu quero pedir a gentileza da dona Evanice. Chegou o grande dia. Eu gostaria muitíssimo que a senhora só desse o teu depoimento sobre como tem sido os nossos atendimentos, porque tem muita gente que tem curiosidade de saber como que é meu atendimento individual. O que eu faço, o que eu não falo, se eu sou chato. Porque quem olha aqui, nossa, meu Deus do céu, não vou me consultar com essa pessoa porque ele vai me arrancar o couro. Muito pelo contrário. Duas coisas que o terapeuta oferece: direcionamento e acolhimento. Até fiz uma postagem sobre isso. Eu não vou julgar você, porque eu sou imperfeito, gente, tá? Tava muita coisa que eu falo para vocês aqui, eu ainda tenho que continuar aplicando na minha vida, porque vai ser uma constante luta, né? Então, dona Evanice, se a senhora puder fazer a gentileza de dizer como a senhora estava, como está, qual que é o diferencial do meu trabalho? Tá bloqueado o microfone. Faz um teste. Fiquei nervosa.
Tô morrendo de vergonha. Tá me ouvindo? Tô. Bem, antes de eu lhe conhecer, eu vivia como se fosse uma panela de pressão. Prestes a explodir. É verdade, te faltava alguma coisa assim. Eu estava com ansiedade de buscar algo na fé em Deus, na verdade. Aí eu comecei a assistir vídeo de YouTube. Aí eu me inscrevi no programa de ansiedade, numa clínica que tem aqui em Salvador. Aí foi que eu conheci Guilherme. E antes disso, eu fiquei com vontade de aprender a rezar o terço, porque eu via o pessoal rezando e eu ficava assim, o que é que esse pessoal está dizendo? Aí quando eu fiquei sabendo sobre tudo isso, aí eu disse, poxa, é porque eu não conhecia há mais tempo. Aí no dia que começou a nossa terapia, aí eu contei isso para Guilherme, porque eu só estou resumindo, porque é imenso, né, Guilherme? Não tem problema. É imensa. Aí o que aconteceu? Aí foi que Guilherme também tinha um texto aqui embaixo, dentro da camisa. Aí foi que me mostrou e disse que só fez isso porque eu expus, né, essa vontade de saber mais sobre Deus. E também, com tudo isso, Guilherme me acolheu, me ensinou como controlar a ansiedade. Essa semana mesmo, até ontem, eu estava assim, imitando que ia começar um pânico, que eu não sei de onde vinha. Aí veio algo na minha cabeça, calma, calma, isso vai passar. E é questão de minutos, e é verdade, são os 2 minutos. Bom, gente, hoje eu não estou assim 100%, mas eu estou bem melhor, bem melhor. Fenomenal. Fiquei com vergonha, não dá para dizer tudo, né? Não, mas não tem problema. Olha só que interessante. Só para as senhoras entenderem. A gente nunca vai conseguir eliminar a ansiedade. É uma coisa que é impossível, só a hora que a gente morrer. Porque a ansiedade é um estado natural. Ela tem muito a ver com o nosso instinto de sobrevivência, quando a gente está enxergando algo que pode ser um possível perigo. E daí dispara uma paixão da nossa alma que se chama o medo. Paixões da alma são como se fossem emoções e sentimentos, tá? Mas é como a psicologia atomista ela denomina. Então, é um pouco de medo, um pouco de insegurança. E normalmente, quando a gente também tem desafios para vencer na nossa vida, também gera insegurança. Então a ansiedade ela pode nos preparar para uma ação. Só que quando eu não consigo controlar, eu fico pensando demais, me preocupando com as coisas que eu nem sei se vão acontecer, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E eu começo a me preocupar com episódios da semana que vem. Eu estou me preocupando com 2022. Ai, será que 2022 o mundo vai acabar? Nossa, será que vai voltar o Covid? Calma, gente. Você já jantou hoje? Calma. Você tomou banho? Você rezou hoje? Hoje? Calma. Vamos terminar o hoje bem terminado. Deveríamos ir dormir todos os dias imaginando que essa pode ser a nossa última noite. E aí? E se eu não acordar amanhã? Por que eu tô pensando na semana que vem? Alguém sabe se vai morrer essa noite? Não sabemos, né? E às vezes a gente está se preocupando lá na frente. E a preocupação tem a ver com reconhecimento. Ai, será que as pessoas vão me aceitar? Com preocupações banais. Será que eu vou dar conta de pagar um boleto? O tempo que eu poderia estar me planejando, me organizando, correndo atrás para resolver, para solucionar o problema, eu estou pensando no problema. Então, toda vez que aparece algo de imprevisto, de surpresa na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em como eu posso solucionar esse problema. Faz sentido? Sim. Por exemplo, uma coisa que é bem útil para que todas usem. Toda vez que alguém me vem com uma pergunta, ai, doutor, estou passando por tal dificuldade.
que eu faço? Por exemplo, ai, doutor, briguei com meu marido. O que eu faço? Eu falo assim, fulana, imagine que eu fosse te pedir esse conselho. O que você falaria para mim? Eu briguei com a minha namorada. Me dá um conselho. O que eu faço? O que eu tô fazendo com a pessoa? É um exercício de tirar ela da situação e colocá-la como se fosse uma pessoa olhando de fora o problema. Então nunca queiram resolver os problemas de vocês assim, ó. Ai, acabou de acontecer, meu Deus, eu tô muito perto. Calma, toma distância. Respira. Olhe de fora o problema. Como se... Feche os olhos. Imagine que você tem uma televisão, uma tela na mente de vocês. Joguem o problema nessa tela e tomem um pouco de distância, como se fosse uma tela de cinema. E você está sentado lá na última cadeira do cinema. E você está vendo o problema lá na frente. Isso é uma técnica de hipnose. Que é de eu jogar o problema para longe para eu poder analisar o quadro. Ah, peraí, ó, eu tô aqui, tá ali, a pessoa tá falando aquilo ali. Só com isso eu já diminuo o problema. Porque eu tô... Se eu fecho o olho e eu me vejo na cena, eu e a pessoa se confrontando, e eu vejo bem as palavras e eu sinto de novo aquela angústia, eu vou aumentar o problema. Então eu tenho que jogar aquilo numa tela e me distanciar do problema. Opa, peraí, calma. Tá acontecendo isso, tá, eu vou respirar. Deixa eu pensar, o que eu posso falar? O que eu posso fazer? E as coisas fluem de outra maneira. Certo? E você fala exatamente isso no curso de ansiedade, né?